programa Ideias em Debate, Negócios, Mercado e Inovação está começando. Lazer, esporte, saúde e turismo são segmentos que agregam valor na hora de eleger rotas turísticas para qualquer lugar do mundo. No Brasil não é diferente, e o Piauí também entra nesse circuito de crescimento de parques e espaços de lazer com diferentes opções de atividades para o público. Essa variedade reforça a identidade local e valoriza a comunidade, tanto no sentido de quem vive na cidade visitada, como quem está a passeio. Ao mesmo tempo, direciona estratégias para o seu desenvolvimento e inúmeras possibilidades para impulsionar o turismo como uma grande fonte de trabalho, geração de emprego e renda, inclusão social e sustentabilidade. Refletindo sobre o tema, seu potencial econômico e como ele se desenvolve no Piauí, hoje conversaremos com Indira Gomes, diretora de eventos do Araxá Bike Park. O programa Ideias em Debate está no ar. No programa de hoje, recebemos Indira Gomes, diretora de eventos do Araxá Bike Park. Indira, seja bem-vinda, e eu queria logo iniciar perguntando para você como é que se dá essa relação do turismo rural, que tem crescido bastante, e o fortalecimento dessas rotas e essa relação com o empreendimento do Araxá Bike Park. Oi, Campelo, um prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite. O turismo rural ele já existe no mundo inteiro há muito tempo, né? A gente no Piauí, mais particularmente em Teresina, é que veio descobrir isso nesses últimos anos. Mas Teresina é uma cidade muito propícia ao turismo rural, até porque a nossa capital ela é maior que a capital do estado de São Paulo em extensão territorial. Teresina é uma das maiores cidades do país e só 17% dela se concentra na zona urbana. Então nós temos aí 80% desse território na zona rural. É uma cidade muito plana, muito verde. A nossa natureza é muito preservada, então é muito fácil as pessoas saírem de casa e terem esse contato num ambiente que proporciona lazer, saúde, diversão, como se estivesse no interior. Porque no final da história, todo mundo tem um pezinho no interior, lembra da casa da avó, lembra do que comia lá, lembra de quando era criança. E hoje as nossas crianças, elas não têm mais essa oportunidade. Elas são criadas cada vez mais dentro das escolas, até por uma questão de segurança também. Elas estão criadas cada vez mais usando as ferramentas tecnológicas, então elas brincam um pouco na rua, elas andam um pouco de bicicleta, elas têm pouco contato com a natureza, com animais, com pesca, com atividades esportivas. E é nesse cenário que o Araxá Bike Park e todos os outros empreendimentos do turismo rural se encaixam. E como é que surgiu essa ideia de criar o Araxá Bike Park? Foi uma oportunidade de empreendimento que vocês lá enxergaram? Então, de onde surgiu? Porque muitas vezes as pessoas elas veem uma oportunidade, mas até têm medo de empreender, acham que não dá certo. Então, como é que vocês pensaram ou você pensou essa ideia de criação do Araxá Bike Park? Empreender no Brasil é muito difícil. Empreender em Teresina não teria por que ser fácil, né? Mas o Araxá, ele já existe como um sítio, uma propriedade da família. Essa é uma característica muito forte dos empreendimentos do turismo rural, é que eles são empresas familiares, de estruturas que já existiam na sua grande maioria, antes de se transformarem em negócios. Então, o Araxá é a propriedade dos meus sogros já há quase 40 anos, e durante todo esse tempo, aí eu tenho 30 anos de casada, os meus filhos brincavam sozinhos, meu marido é filho único, então eles brincavam sozinhos naquela área grande, que é uma área de 16 hectares, muito perto da cidade. Mas ao longo desses 30 anos, desses 40 anos, ela nunca foi uma propriedade não produtiva, né? Nós tivemos durante muito tempo fruticultura, nós tivemos durante muito tempo a criação de gado de leite, nós tivemos a piscicultura, e nesse aspecto em particular do gado de leite a pasto, o Araxá foi um pioneiro na criação do gado de leite a pasto. É uma modalidade que o gado não só comia ração, mas ele circulava, a gente tinha piquetes, no que se chama pastejo rotacionado, e o nosso leite era produzido com uma qualidade muito alta, muito boa. É tanto que nós éramos referência para a Embrapa, para a Universidade Federal, para a Secretaria de Agricultura, para a ANDAP. Então, esse nome Araxá, ele é muito mais conhecido do que dos últimos 7 anos, que é a história do Araxá Bike Park.
Porém, em um determinado momento da história, a gente parou com essa produção do gado de leite e a gente ainda tinha essa marca, que é uma logo feita pela SA, uma agência de publicidade muito renomada aqui, e ela era Araxá, produção de leite, matriz e bezerros. Nesse momento, meu marido e os meus filhos adolescentes gostavam muito de pedalar. Mas eu sentia a necessidade, eu não os acompanhava porque a gente não tinha uma estrutura legal, um espaço com segurança, a gente não tinha banheiro, não tinha lanchonete, todo mundo pedalava em trilha, porque a bicicleta, o ciclismo, ele é um esporte muito difundido no mundo inteiro. Não só como atividade de transporte e mobilidade, mas como esporte mesmo. Ele é um dos esportes mais praticados do mundo. E o mountain bike, que é a bicicleta em trilha, em terreno, né, que a gente chama de MTB, ele não é em asfalto, ele era muito praticado aqui no Piauí, ele é muito praticado, mas a gente não tinha um local específico. Então, isso me incomodou por algumas vezes. E nesse contato de pedalar, o meu marido conheceu a Janete Correia, que é a embaixadora de uma das grandes marcas do Brasil, e a Janete disse, por que a gente não faz um bike park aqui? E depois meu marido conheceu algumas pessoas, como o Túlio Monteiro, da Audax, como o próprio Daniel Zoya, que é ainda hoje um atleta de referência da Audax, e essas pessoas diziam, por que você não cria um bike park? Nessa época chegou também um grande projetista, que é o Luiz Kuma, que é o projetista de grandes marcas de bicicleta, ele estava por aqui na ocasião também pela empresa Audax, ele dizia, por que você não faz um bike park? E a gente não sabia o que era bike park. Começamos a procurar, então, né, e a gente viu que é um lugar preparado para as pessoas andarem de bicicleta. Isso tem uns 7 anos. E aí a gente preparou as trilhas por onde o gado passava, a gente seguiu o curso da água e a gente foi adaptando os 16 hectares da propriedade para criar trilhas em graus de dificuldades diferentes. Então, o ciclista que está aprendendo a andar de bicicleta, aquela criança que está indo com o pai pela primeira vez num passeio na natureza, ou um grande atleta renomado, como muitos dos que já passaram pelo Araxá, podem se divertir no Araxá na mesma proporção. Cada um encontra o seu formato de se divertir, né, e de usar as trilhas, mas é aberto a todo mundo, isso é muito interessante. Hoje o Araxá não é só a mountain bike, né? Não são só as trilhas, eu sou frequentador também lá, gosto demais, e tem outras atividades. Que outras atividades você poderia explicar que são desenvolvidas lá no Araxá, para além das trilhas de mountain bike? Quando a gente começou com esse processo da bicicleta, a gente viu surgir outras demandas. As famílias, as crianças, então a gente decidiu liberar a nossa piscina, que é uma piscina com água natural, que não tem cloro, liberar os tanques de pesca, para que as pessoas pudessem fazer essa atividade, né, do pesca e solte, não é pesca e pague, é pesca e solte. E aí as pessoas começaram a querer caminhar nas trilhas, correr. Então a gente tem uma quadra de vôlei também, algumas pessoas gostam do vôlei. Aí a gente botou umas travezinhas de futebol, então tem a turma que vai para o futebol. Aí a gente tem a rede de crossminton, de badminton, né? Outras atividades esportivas foram surgindo, Campelo. E ao longo desse período foi muito engraçado, porque os próprios frequentadores vieram com outras ideias inovadoras. Então tem gente que vai com frisbee, tem gente que vai com frescobol, tem a galera do parkour, tem o pessoal do crossfit, e essas demandas vão surgindo e elas vão sendo muito bem recebidas. Interessante um parque como o Araxá, porque também hoje já existem outras atividades voltadas também para a educação ambiental. Como é que funciona? Escolas frequentam, vão lá, levam as crianças para aprenderem sobre a educação ambiental, proteção do meio ambiente. Como é que funciona também essa ação? É que nesse momento, quando a gente viu que as crianças iam chegando, a gente sentiu essa necessidade delas, né? Então a gente criou alguns programas. A gente tem aula de natureza, por exemplo, que foi bem logo depois da pandemia, as crianças ainda estavam muito presas em casa, e a gente criou em turmas pequenas. A gente tem um biólogo e ele explica para as crianças o que é cada um daqueles animais, para que elas não tenham medo, por exemplo, de sapo, que aquilo não faz mal a ninguém, que uma perereca não vai fazer mal. Então, e aí a gente foi evoluindo. Tem coelho, tem porquinho da Índia, tem tatu, tem cobra, tem jabuti, e as crianças vão interagindo com esses animais. Nas trilhas a gente tem solto também raposa, veado, se você der a sorte de encontrar com algum deles, ótimo, tem um porco-espinho, né? E a gente tem também uma parceria com a Polícia Ambiental. Esses animais foram chegando até a gente, porque a gente criou um corredor ecológico de preservação,
E muitas vezes a Polícia Ambiental apreende esses animais em situações ilegais, eles não podem ser mantidos em cativeiro, leva para lá e a gente faz uma soltura junto com as crianças que estão nesse momento. Muito legal. Muito interessante isso. Indira, e você disse que são 7 anos, né, do Araxá Bike Park. Então, houve um período aí da pandemia, 2 anos, que vocês enfrentaram. Como é que ficou durante esse período? Eu acho que por ser uma atividade ao ar livre, né, deve ter funcionado também. Aumentou a frequência depois também da pandemia. Como é que foi esse período e qual a influência da pandemia no Araxá Bike Park, na sua atividade? Tá, a gente é muito obediente. Quando diz fecha, a gente fecha. Quando diz abre, a gente abre. Então, por 6 meses, nós ficamos fechados completamente. Financeiramente, é um prejuízo muito grande. Emocionalmente, um prejuízo maior ainda, porque muitas dessas famílias que frequentam Araxá tinham o hábito de ir rotineiramente. Eu chegava a receber ligações das pessoas que diziam, pelo amor de Deus, por favor, abre o portão só para o meu filho correr na grama. E eu dizia, eu não posso, porque a gente obedece às leis muito rigorosamente. Mas, por outro lado, a gente teve autorização para voltar bem antes de outros estabelecimentos, porque embora nós tenhamos um restaurante, nós somos um espaço de esportes. Então, enquanto as academias ainda não foram permitidas abrir, porque era um ambiente fechado, quando foram permitidas abrir os parques na cidade e as áreas de caminhada, como Raul Lopes, Marechal, nós também voltamos à atividade. E assim que a gente pôde retomar com toda a força, né, retomar as atividades, inclusive de restaurantes e tudo, nós tivemos um movimento muito maior do que o que a gente tinha antes. Inclusive, nós fomos o primeiro evento autorizado pelo governo do estado e a prefeitura a funcionar. Foi quando a gente criou o The Bike Fest, em agosto de 2021. E foi um evento gigante, porque o The Bike Fest ele é uma imersão do universo da bicicleta, como esporte, como lazer, como mobilidade urbana, e é uma discussão também como economia, como geração de emprego e renda, mas principalmente como uma opção de saúde. E naquele período da pandemia, as pessoas entenderam que andar de bicicleta era uma opção mais segura no mundo inteiro do que ir para a academia, por causa do próprio vírus circulante, né? Você estava ao ar livre, era um esporte que você fazia sozinho, você não tinha contato com outras pessoas naquele momento, se você não desejasse. Então, dessa forma, o Araxá Bike Park recebeu um público muito, muito grande depois, nesse universo, quando entrou a pandemia. Você falou aí de uma questão importante da geração de emprego e renda. E o Bike Park está numa zona rural. Como é que vocês aproveitaram ou se aproveitam a comunidade rural para se beneficiar também dessas atividades? Vocês empregam essas pessoas? Como é que se dá? Você tem um restaurante lá também, a culinária regional. Como é também que ela é aproveitada no Bike Park? Praticamente todos os nossos colaboradores são funcionários da região. Isso acabou gerando, inclusive, uma capacitação muito grande, até para os outros empreendimentos também, né? Então, a gente está inserido ali na região da Grande Santa Teresa, que é uma comunidade muito, muito movimentada. É uma comunidade muito, muito bem assistida. Tem escola, tem hospital, tem creche, tem igreja, tem comércio, tem supermercado, tem loja de confecção. É uma comunidade muito bem assistida, realmente, né? E a gente tem muita gente de lá que trabalha na cidade. Mas tem muita gente também que não trabalha na cidade. Então, essas pessoas todas nós acolhemos, nós temos uma grande quantidade de colaboradores e proporcionamos para eles também capacitação, na medida que o Sebrae nos capacita e a gente repassa esse conhecimento, na medida que a Abrazel, a Associação Brasileira dos Bares e Restaurantes, também está lá presente, o Sebrae está muito perto da gente, os próprios cursos da Fundação Monferraz são muito, muito oferecidos, né? Então, foi uma oportunidade muito boa para toda essa comunidade. Muito bem. Conversando sobre o turismo rural aqui no Piauí, especialmente aqui em Teresina, com Indira Gomes, diretora de eventos do Araxá Bike Park. Indira, a gente até falou um pouco aqui no final, antes de apresentar o quadro, dessa questão no quesito economia, né, e valorização da comunidade. Como a participação dos moradores locais, eles contribuem para a própria experiência do turismo rural? O turismo rural, ele tem alguns pilares, né? Ele é sempre uma coisa mais próxima, as pessoas se identificam. E uma das características desse turismo rural é que as pessoas, elas interagem com o espaço e com as pessoas da comunidade. Então, isso é muito interessante também. É você poder aproveitar a mão de obra local e você poder ensinar alguma coisa, proporcionar essa vivência para aquele visitante.
Então, isso é muito, muito bom e cada vez melhor. Por exemplo, nós temos grandes eventos no Araxá Bike Park. Agora, dia 28 de maio, vai acontecer a Brutus Race, que é uma competição de crossfit e é uma corrida com obstáculos, que ela já acontece há 5 anos, ela vem de Santa Inês, no Maranhão, e ela aconteceu o mês passado em São Luís, no próximo mês ela é em Belém, e é a primeira vez que ela acontece em Teresina. Para a Brutus Race, assim como também para o The Bike Fest, que é um evento já reconhecido nacionalmente, né? Estaremos na terceira edição agora em agosto, a gente monta uma praça de alimentação. E todos os pequenos empreendedores da comunidade, eles podem estar com a gente nessa praça de alimentação e eles podem também garantir a sua renda. Então, a gente leva um carro de espetinho, que é da comunidade, a gente leva uma pessoa que faz hambúrguer, que é da comunidade, a gente leva uma pessoa que faz salgado, que é da comunidade, a gente leva uma empresa de sorvete, a produção de gêneros alimentícios, tudo isso feito com muito rigor e com muita qualidade, até aferido pela própria vigilância sanitária, mas que a gente tem essa oportunidade deles participarem dessa feira comunitária dentro do Araxá Bike Park, que tem um público de 1.000, 2.000 pessoas por dia em cada um desses eventos. Muito interessante, Indira. Você falou dessa parceria. Que outras parcerias existem, né? Porque tem inclusive, parece-me que já há passeios ciclísticos, né, com outros, em parceria com outras entidades de outros estados. Como é que tem sido essa parceria com essas outras entidades de outras localidades que descobriram o Bike Park aqui em Teresina? Uma das características assim, do Araxá, o que fez a gente levar esse nome do Araxá Bike Park para o Brasil inteiro, hoje nós somos um bike park reconhecido no Brasil inteiro, é a capacidade de mobilização, né? Não é só reunir ciclistas, mas fazer com que essas pessoas sejam vistas pela sociedade. Quando a gente iniciou o The Bike Fest em 2021, que a gente continuou em 2022, está indo para ele agora em 2023, nós tivemos grandes parcerias com os ciclistas, com a comunidade, com a sociedade e também com as autoridades que tenham poder para tomar decisões. Então, algumas coisas muito interessantes que aconteceram em Teresina, por exemplo, a implantação do posto da Guarda Municipal na Marechal Castelo Branco e na Raul Lopes, foi uma demanda surgida no The Bike Fest. A criação da área de proteção de ciclista de competição, foi uma demanda surgida no The Bike Fest. Cursos gratuitos oferecidos pela Fundação Wolferraz de confecção de roupa de ciclismo, de mecânico de bicicleta, né? A criação de uma cartilha do Detran para orientação de motoristas e de ciclistas, o acompanhamento da Estrans, a fiscalização maior nas ciclovias, nas ciclofaixas, para que esses ciclistas também não sejam vítimas de acidente. Tudo isso são demandas surgidas. Claro que a gente tem algumas parcerias muito importantes. O poder público é o nosso parceiro sempre. O vereador Venâncio Cardoso se tornou um ciclista também e nos ajudou muito nesse processo, porque a gente precisa ter sempre alguém que consiga expandir isso. E a gente chegou ao primeiro Congresso Brasileiro de Trilhas, realizado em Goiânia no ano passado, por indicação da Aliança Bike, que é a empresa que congrega, uma entidade que congrega mais de 100 empresas do segmento bicicleta no país, e a convite do Ministério do Turismo. Então, a gente pôde expor a nossa experiência lá. Qual é o diferencial do Araxá dos outros bike parks do Brasil? Essa capacidade de mobilização, de fazer eventos que envolvam toda a comunidade e que alerte as empresas, também a iniciativa privada, planos de saúde, universidades, empresas de todos os segmentos, a rede hoteleira, todo mundo em função disso. Hoje, os eventos de esporte e os eventos de ecoturismo, eles são a mola mestra propulsora da retomada do turismo no Brasil pós-pandemia. Então, essa é uma meta não só da Prefeitura de Teresina, como também do próprio governo do Estado. Eles já manifestaram esse interesse em desenvolver cada vez mais os eventos de turismo relacionados a esporte e relacionados à natureza. E é o que nós temos. Então, a gente está surfando nessa onda, digamos assim. A gente tem que aproveitar esse momento para expor cada vez mais e levar cada vez mais os teresinenses e também visitantes de todo o Brasil e até do exterior. Nós recebemos muitos visitantes do exterior. E dando continuidade aqui à nossa entrevista com Indira Gomes, diretora de eventos Araxá Bike Park. Indira, nós estamos no mês das mães
e você, como mãe, como esposa, dirige o Araxá Bike Park também. Como é que você consegue conciliar todas essas atividades e ainda com as atividades naturais de uma mãe, não é, de uma esposa, enfim, que conselhos também você daria para quem está nos assistindo, que quer empreender e é mulher? O que você diria para essas pessoas, para essas mulheres? Já dizia minha avó, né? Ser mãe é padecer no paraíso. É muito, muito bom, é maravilhoso. É difícil, mas todos nós temos as dificuldades do dia a dia. Gerir uma empresa familiar também não é fácil. Eu tenho 4 filhos maravilhosos, são espetaculares os meninos, né? Eu tenho um com 30 anos, que é engenheiro civil, e é o administrador, o gestor do Araxá Bike Park no ponto de vista do planejamento. Como engenheiro civil, ele é um matemático por natureza. Então, ele planeja contas, finanças, os próximos investimentos, ele tem uma visão de futuro muito ampla. Então, ele concilia a construtora dele com a administração do Araxá. Eu tenho um com 26 anos, que esse é administrador de empresa por formação, mas é quem toma conta da parte operacional. Eu não me furto em dizer que ele é um dos grandes especialistas em bicicleta que nós temos, porque ele é uma pessoa que conhece profundamente a bicicleta. Não só a prática de pedalar, como o equipamento e como posicionamento de marca desses espaços e desses equipamentos, né? Ele viajou o Brasil inteiro conhecendo bike parks, visitando bike parks, teve a oportunidade de trabalhar em lojas de bicicleta, em fábricas de bicicleta. Então, ele é uma pessoa que tem referências e contatos com pessoas do mundo inteiro sobre bicicleta, e esse é o papel dele no Araxá Bike Park. E eu tenho gêmeas com 18 anos que estão na universidade, uma faz direito e a outra faz odontologia, mas que também ajudam muito no Araxá. Na hora que a gente precisa, elas estão lá levando, né, esse público jovem, né? É muito, muito bom. Ser mãe é muito bom. Mas é difícil você administrar o trabalho dentro de casa, porque a gente mora no Araxá. Então, é um trabalho em família, é um trabalho dentro de casa, mas eu fiz uma escolha profissional de deixar a minha atividade como jornalista de TV, que foi durante 25 anos, para me dedicar ao nosso empreendimento. Eu acho que nesse momento foi o momento de eu ficar mais perto da minha família e de dar a minha contribuição ao negócio da minha família. Eu acho que eu já dei a minha contribuição ao telejornalismo piauiense por muito tempo e agora foi um acerto. Mas, principalmente, a gente precisa se capacitar muito. Eu tenho estudado muito, eu tenho viajado muito, a gente esteve na Feira de Turismo Rural, na Paraíba, a gente viu outros empreendimentos similares, eu estive no Balcão de Negócio e Turismo agora, esse último final de semana em Balneário Camboriú, a gente vê como o sul do país trata de uma forma diferente o turismo rural. Eu tive esse mês ainda em São Paulo, em um grande evento mundial, é a maior feira da América Latina de turismo, a gente viu como os equipamentos evoluem no segmento, né? A gente foi em Fortaleza, em todos esses lugares, a gente participa das feiras, conhece as pessoas, participa das capacitações e visita empreendimentos do turismo rural também. Então isso é muito bom, porque a gente vai trazendo conhecimento de lá para cá, a gente vai vendo o que a gente pode adaptar, é um olhar diferente a cada dia. É preciso estudar muito também. É interessante você estar colocando algo que a gente sempre tem defendido aqui, Indira, que é justamente a profissionalização, a capacitação. Você diz, nada é simples, não é? Exige esforço, exige muito trabalho, não é só ter a área e vai lá e começa a empreender que vai dar certo. Então há todo um trabalho, você está dizendo, toda uma dedicação da família, né, nesse projeto do Araxá Bike Park. E aí eu pergunto assim, você falando dos seus filhos, que eles também conhecem, um é extremo conhecedor de bicicleta, o outro é engenheiro, que projetos futuros, já que o Araxá Bike Park, a gente tem visto, que você tem colocado, ele é tão assim pujante, tão pulsante, não é? Então, que projetos futuros vocês têm lá para o Araxá? O que vocês estão pensando?
Campelo, o investidor, o empreendedor, melhor dizendo, o empreendedor ele não para. Já aconteceu da gente fazer um projeto e antes mesmo desse projeto se concretizar, a gente mudar o rumo dele. Porque você precisa estudar, avaliar e você precisa se adaptar às necessidades do mercado. A pandemia mostrou muito isso, que não adianta você fazer um projeto a longo prazo, a gente precisa ter um planejamento, sim, mas às vezes você não pode ficar fixo naquilo que você planejou. Você vai se adaptando ao que vai surgindo e ao que o mercado vai te exigindo. Então, a gente se prepara para ter um espaço de eventos cada vez maior. Nós já realizamos grandes eventos, nós já recebemos grandes empresas. O ano passado nós recebemos um evento do Colégio das Irmãs com 1.100 pessoas. Nós recebemos empresas do porte da Servifaz já para 2 vezes em confraternizações diferentes. Nós recebemos empresas como a Nova FAP. Então, nós já recebemos grandes empresas de renome no mercado para fazer grandes eventos. Nós recebemos Unimed, nós recebemos tanto para eventos de confraternização, como os eventos de capacitação. Depois da pandemia, ficou muito forte que as empresas elas não precisam mais fazer eventos de reuniões, convenções em ambientes fechados. Locais fechados, né? Então, essa proposta do TREAL, que é o treinamento ao ar livre, é muito mais forte. A proposta da experiência, fazer com que o teu cliente ou o teu colaborador experimente uma emoção, é muito mais intenso e muito mais interessante do que apresentar uma palestra na empresa. Semana passada mesmo nós recebemos o Grupo Arrei. Então isso é muito frequente e a gente vai se preparando cada vez mais para se estruturar cada vez melhor. A gente sabe que é difícil, mas a gente sabe que isso é recompensador. O ano passado a gente participou da Copa do Mundo de Mountain Bike, que aconteceu em Petrópolis, no Rio de Janeiro. E foi impressionante a gente passar nos lugares e as pessoas dizerem: ei, vocês são do Araxá. Aí eu disse: você está pensando que a gente é do Araxá, aquela cidade de Minas Gerais, que tem uma competição? Ele disse: não. Eu sei que vocês são do Araxá Bike Park, lá de Teresina. Porque eu vi vocês pela internet, porque um grande digital influencer foi lá e filmou e mostrou, porque eu vi um programa que passou pela televisão, porque eu soube que a Renata Falzoni, que é a vereadora cicloativista mais antiga do Brasil, né, tem 50 anos nesse trabalho, eu soube que a Renata já foi lá 2 vezes. Então, isso é muito reconfortante, é saber que o nosso trabalho vem sendo reconhecido no Brasil inteiro, e para isso, e por isso, a gente precisa se adaptar sempre. E quais são, Indira, você falou das dificuldades, não é? Quais são essas dificuldades, ou as maiores dificuldades que o empreendedor, pelo menos na sua experiência, enfrenta para realizar um empreendimento como o que vocês já têm hoje? Muitas vezes, Campelo, é a própria situação financeira, né? Assim, às vezes as pessoas não entendem que elas precisam pagar para estar num espaço como aquele. O Araxá Bike Park é um espaço muito barato. A nossa entrada de R$15, ela não mantém os custos do parque. Mas muitas vezes eu não tenho a penetração suficiente em massa para que as pessoas entendam que esse é um valor barato. Uma outra situação muito semelhante. A gente não tem tantos profissionais, por mais que a gente tente, a gente tem essa própria deficiência do mercado em atendimento. Às vezes as pessoas chegam num restaurante ou num estabelecimento e eles dizem assim: mas eu vim para a zona rural para ser melhor atendida, ou a minha comida não pode demorar 10 minutos, ou então porque eu estou nesse estabelecimento eu posso trazer o meu piquenique, eu posso trazer... As pessoas, elas, ainda aqui em Teresina, elas precisam entender que em todos os lugares do mundo, os grandes empreendimentos, ou os pequenos também, eles têm regras, eles são preparados para atender o turista, mas eles precisam estabelecer algumas regras. E muitas vezes as pessoas não compreendem. Às vezes elas dizem: mas é bem aqui do Piauí, quer cobrar isso? Mas está bem aqui em Teresina e quer fazer desse jeito? Como se desmerecessem um empreendimento por ele estar no Piauí. Isso vem muito da nossa cultura da baixa autoestima do povo piauiense, né? A gente não vende Vou dar um exemplo macro aqui. O Parque Nacional da Serra da Capivara, ele é o melhor do mundo. Sim. Nós temos a maior quantidade de sítio arqueológico do mundo, mas a gente não consegue vender isso para o mundo.
As pessoas ainda chegam aqui nem internamente. Quando elas sabem Muitas vezes disso. A gente não vende nem internamente, né? Nem aqui dentro. Assim, você vê o maior delta em mar aberto das Américas. Quando você chega fora, as pessoas acham que o delta é no Maranhão. Porque elas estão acostumadas a pegar um avião e ir para São Luís, e de São Luís elas irem para Barreirinha, de Barreirinha elas irem para Parnaíba. Semana passada, no programa da semana passada, a gente viu a Rejanete falando aqui de Pedro II. Para mim, Pedro II, eu tive a honra de trazer um jornalista de fora, o canal RUM. Ele veio participar de uma competição nossa e eu levei para conhecer Pedro II durante a competição do Luciano, que é o Desafio Serra dos Matões do Luciano Show. Ele falou para mim, ele disse, nunca, nem no Rio de Janeiro, nem em São Paulo, nem em nenhum outro lugar do mundo, ele cobriu uma prova tão bonita, num cenário tão paradisíaco e com uma estrutura tão eficiente. E a gente não valoriza isso. Então, eu acho que muitas vezes o piauiense precisa dar mais valor, já que as pessoas dos outros estados reconhecem tanto. Eu acho que isso é uma grande dificuldade que a gente ainda tem. Fazer um trabalho de conscientização, não é, com o próprio, de educação do próprio piauiense para valorizar também esses espaços nossos, que são nossos e que são belíssimos, como você disse. Indira, e que conselhos você daria para quem tem uma ideia, para quem vê uma oportunidade, mas tem medo de empreender? Essa é uma pergunta que eu sempre faço aqui. Como superar esse medo de empreender? Primeiro sabendo que é difícil. Depois sabendo que não é receita de bolo, né? Você tem que ter muita persistência, resiliência em alguns casos, mas em outras situações você tem que ter muita vontade de superar isso. É vencer um obstáculo a cada dia, mas é preciso estudar muito e se adaptar todo dia, porque o mercado ele muda muito frequentemente. E a gente precisa estar atento às novidades, né? E a gente precisa entender que o planejamento existe, mas ele pode ir mudando ao longo do caminho. No fundo, o que a gente sabe é que os objetivos são os mesmos. Quando a gente quer empreender, a gente quer ter um retorno financeiro com isso. Mas para você chegar lá, você precisa ter conhecimento e ter amor pelo que você está fazendo. Muita dedicação e muito estudo. A gente precisa aprender muito, fazer uma imersão profunda naquele universo que você pretende explorar e aproveitar o momento. Cada dia é um dia diferente, mas ele é sempre muito bom. Muito bem, mais uma lição aí. E o programa Ideias em Debate está chegando ao seu fim, mas antes de pedir aqui a Indira, nossa entrevistada, que faça suas considerações finais, você confere agora uma agenda com os principais eventos do segmento empresarial no Piauí. De 5 a 7 de junho acontece em Teresina o Hackathon Cidades Empreendedoras. O evento oferece um ambiente colaborativo onde programadores, designers e empreendedores trabalharão em equipes para criar soluções tecnológicas inovadoras com o objetivo de promover o crescimento econômico e social da região. A competição é uma realização do Sebrae no Piauí em parceria com o IEBT Innovation. No dia 10 de junho será realizado em Teresina o curso O Poder da Ação, ministrado pela Master Coach e palestrante Neide Costa. O curso se trata de uma imersão com o objetivo de colocar em prática os processos necessários para alcançar metas pessoais e profissionais. Durante o curso, Neide Costa propõe a execução de ferramentas, técnicas e exercícios baseados no livro O Poder da Ação, com foco em agir certo e massivamente, eliminando as distorções, usando foco e comunicando vitória. Agora que você já conferiu a nossa agenda, passo a palavra para a nossa entrevistada, Indira Gomes, e já agradeço, Indira, já lhe conheço assim, de muitos, não vou nem dizer o tempo, né, mas de muitos anos, e parabenizo você pela grande atividade que é desenvolvida lá no Araxá Bike Park. Não deixem de conhecer, de visitar o Araxá Bike Park, é muito bacana lá, muito legal, e passo para você agora fazer as suas considerações finais. Obrigada, Campelo, eu agradeço. Hoje eu ouvi uma pessoa dizer que não acredita no turismo no Piauí. Eu acho importante a gente ressaltar que a média da capacidade hoteleira, a média de ocupação dos hotéis em Teresina é maior que a média nacional. As pessoas estão vindo aqui, elas continuam vindo aqui, principalmente para eventos e atividades empresariais, mas a gente precisa aproveitar que essas pessoas estão aqui.
Então, ao estarem em Teresina, essas pessoas precisam aproveitar tudo que nós temos de bom para oferecer. Teresina é uma cidade com gastronomia maravilhosa, com atrações culturais muito interessantes, com uma grande quantidade de empreendimentos. A nossa zona rural está aí e eu acho que o público que vem de fora está prestigiando e o público de Teresina também precisa conhecer e aproveitar mais todas as potencialidades da nossa capital, que é maravilhosa. Então eu convido você que está em casa, com a família inteira, para ir conhecer o Araxá Bike Park. A gente está aí nas redes sociais, pode seguir no Insta, que é @Araxá Bike Park, lá a gente tem mais informações sobre tudo isso que acontece, tá? Obrigado, Indira, agradecemos a sua presença aqui e agradecemos também a sua audiência em casa e convidamos você a participar da nossa produção através das redes sociais @ODiaTVPi e do WhatsApp 86999112111. Você pode sugerir pautas e nos enviar feedback dos assuntos que foram discutidos aqui no programa. Acompanhe também a reprise todo sábado das 9 horas às 10 horas da manhã. E caso não tenha tempo para acompanhar a transmissão às terças-feiras ou mesmo a reprise aos sábados, você pode acessar o nosso canal no YouTube. É só pesquisar Sistema O Dia na plataforma e assistir o programa na íntegra. Um abraço e até o nosso próximo programa.